Meus amados irmãos, boa noite a todos, paz e graça. Deus nos concede a dádiva de aqui nos encontrarmos para prestarmos culto solene ao Senhor das nossas vidas. Vamos abrir o texto bíblico, irmãos, em Romanos capítulo 1. A nossa leitura de hoje será do verso 8 ao verso número 17, no nosso segundo sermão da série de exposições que iniciamos na Epístola de Paulo aos Romanos. Capítulo 1, do verso 8 ao 17. Amém? Todos encontraram? Preste atenção, ouça com reverência e fé. É a palavra do Senhor para o coração da igreja. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar? Senhor Deus, é a Tua palavra diante da qual nos encontramos e neste momento pedimos a Ti que Tu fales ao nosso coração. Tu preparaste-nos, ó Deus, para que nos encontrarmos em adoração nesta assembleia solene. E agora, Pai, nós Te pedimos, instrua-nos conforme o Teu querer, aplica-nos, ó Deus, a Tua palavra, para que as nossas vidas sejam dirigidas em conformidade com a nossa vocação. Assim a nossa oração, agradecidos por tudo em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, há uma condição que nos marca desde o nosso nascimento. Nós somos seres gregários. Nascemos juntos a alguém, no meio de um grupo. Não surgimos sozinhos no mundo. Quando nos damos conta de nossa existência, estamos no meio de uma família. Por mais que alguém tenha sido rejeitado no nascimento, abandonado em algum lugar, se sobreviveu, foi por causa de outros, ou seja, é a atuação da providência ordinária de Deus para a nossa sobrevivência, usando pessoas para cuidarem de nós desde o começo de nossa vida. Então, desde cedo, precisamos nos relacionar uns com os outros. E isso, é claro, nos coloca diante de dificuldades, porque os relacionamentos são marcados pelo pecado. Conviver com outras pessoas não é nada fácil em função dessa nossa condição. Por exemplo, o relacionamento entre os pais e os filhos sofre reveses, assim como o relacionamento matrimonial. De igual modo, as amizades, os contratos, os trabalhos em grupo e por aí vai.
Daí nós procurarmos corrigir esses relacionamentos de alguma maneira, ou adquirirmos habilidades para minimizarmos os problemas e não rompermos relacionamentos, porque, afinal de contas, nós precisamos deles. Há várias propostas meramente humanas para minimizarmos as dificuldades nos relacionamentos. Nunca se falou tanto na habilidade de se trabalhar em grupo, de desenvolver inteligência emocional, com o objetivo de se ter uma convivência minimamente razoável, dentro de casa, na vizinhança, no local de trabalho. Entretanto, meus irmãos, há um outro relacionamento que precisa ser reparado e que nem sempre as pessoas se preocupam com ele. É o relacionamento entre o homem e Deus. Alguns dizem que, inclusive, este é o sentido da palavra religião, que vem de um termo latino que significa religar. Religar o relacionamento do homem com Deus. Mas como fazer isso? Assim como as pessoas tentam resolver os problemas dos relacionamentos interpessoais, elas também, em alguns momentos, apresentam inúmeras propostas para consertarem sua relação com Deus. Há uma pluralidade de falsas religiões que anunciam formas de o homem se resolver com Deus. No entanto, somente o Evangelho nos apresenta a maneira como esse relacionamento pode ser corrigido. E diante disso, irmãos, e da leitura que fizemos no texto bíblico de hoje, o tema do sermão é um relacionamento corrigido. O Evangelho a respeito do qual o apóstolo Paulo apresenta nesta carta, na carta endereçada aos irmãos romanos, aborda justamente isso. Ou seja, é a boa notícia, o Evangelho, que veio ao homem, dizendo que o seu relacionamento com Deus pode ser corrigido. O apóstolo Paulo, nos versos de 8 a 17, ele vai nos apresentar um resumo do que é o Evangelho. É claro que ele faz isso em toda a carta aos Romanos, mas em diversos momentos o apóstolo procura destacar o que é o Evangelho, apresentar alguns resumos bem pequenos sobre o que é o Evangelho. Nós já aprendemos no prefácio da carta que o Evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo, mas também Paulo deixará claro que o Evangelho é o que essa pessoa, Jesus Cristo, fez pelos seus. Jesus, ele corrigiu o nosso relacionamento com o Senhor Deus. Mas como isso pôde acontecer? Eu quero apresentar hoje, irmãos, 3 lições sobre um relacionamento corrigido, que é o nosso tema de hoje. Sobre como homens e mulheres puderam ser colocados em um relacionamento correto com Deus. Isso é muito evidente nos versos 16 e 17 da passagem que nós lemos. Só que antes disso, eu quero destacar algumas coisas que o apóstolo Paulo apresenta nos versos anteriores, do verso 8 até o verso número 15, e eu peço que você me acompanhe nessa nossa observação. Como nós sabemos, como foi dito no primeiro sermão, Paulo não pôde estar presencialmente com os irmãos romanos, e deste modo, o evangelho que ele queria ter pregado entre eles, de viva voz, foi anunciado de uma outra maneira, por meio da sua pena, na ocasião da escrita desta carta. E quando nós olhamos para os versos de 8 ao 15, eles tratam de questões comuns, que dizem respeito ao relacionamento entre pastor e ovelhas. E neste trecho, do verso 8 ao 15, Paulo fala de coisas muito importantes que estão presentes nesse relacionamento entre pastor e ovelhas. Paulo agradece a Deus por causa dos irmãos romanos. Eles foram alcançados pela fé, e é muito interessante nós olharmos que Paulo diz que essa fé
é a fé que está se espalhando pelo mundo inteiro. Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, que os irmãos romanos estavam caminhando no Evangelho, versículo número 8. O pastor fica contente quando vê suas ovelhas evidenciando a fé que é comum aos santos, compondo aquela grande nuvem de testemunhas ao longo da história. Isso é muito bom, e o apóstolo Paulo está contente com isso, em saber que os irmãos romanos estão caminhando nos trilhos da fé que tem alcançado muitas pessoas ao redor do mundo. Paulo não deixa de também mencionar a intercessão constante que cabe a ele pelos irmãos romanos, versos 9 e 10. Paulo ora por aquela igreja, como qualquer pastor deve orar pelo seu rebanho, suplicando a Deus que o Senhor sustente então as suas ovelhas. Mas havia um outro motivo para Paulo orar. Era o desejo que ele tinha de visitar os romanos. Ele entendia que era Deus quem poderia oferecer a ele um tempo para aquela visita. Paulo entendia que não dependia imediatamente ou inicialmente de planejamento ou de circunstâncias favoráveis, mas dependia inicialmente da vontade do Senhor. Curioso observarmos isso. O apóstolo Paulo está em oração pelos irmãos romanos, mas também pela viagem que ele tanto queria fazer. Quem é que se dedica tanto tempo assim em oração por causa de uma viagem? Fala a verdade. Geralmente nós achamos que viagem depende de agenda, depende de dinheiro, depende de clima. E quando nós pretendemos fazer alguma viagem, nós buscamos resolver essas coisas primeiro. Será que nós temos dinheiro então para fazer aquela viagem? Será que vai caber no nosso orçamento? Como é que deve estar o clima lá no sul ou no nordeste? Será que as condições são favoráveis? Será que as nossas férias vão conseguir casar com as férias das crianças da escola? Mas o apóstolo Paulo faz diferente. Ele entende que essas coisas são secundárias. Paulo não está preocupado inicialmente com dinheiro, com as condições da viagem. Paulo não está preocupado com o clima. Paulo não está preocupado com os perigos nas trajetórias do primeiro século. O apóstolo Paulo está preocupado em colocar diante de Deus, porque ele sabia que a causa primeira para que ele estivesse com os irmãos romanos seria a vontade do Senhor. Ele entende que dependia primeiramente de Deus oferecer ocasião para aquela visita à igreja em Roma. Nos versos 11 e 12, Paulo diz que tinha desejo de estar presencialmente com os irmãos, porque isso implicaria em um conforto recíproco. Se Paulo estivesse com os irmãos, haveria uma partilha de dons espirituais. O que é isso, pastor? Partilha de dons espirituais? O que isso significa? Antes de responder a essa pergunta, nós devemos só nos lembrar de que o grande interesse do apóstolo Paulo em estar com os irmãos romanos era pregar o Evangelho. Ele ansiava estar com os irmãos romanos para ali, juntamente com aquela igreja, pregar o Evangelho. Então, dons espirituais mencionados aqui significa, e eu achei muito interessante a forma como João Calvino abordou essa expressão. Ele diz que aqui o apóstolo Paulo está se referindo a habilidades que o próprio Deus concede ao seu povo para a pregação e para a exortação, por exemplo. Então Paulo ensinaria muita coisa aos irmãos, e os irmãos ensinariam muita coisa ao apóstolo Paulo. Paulo queria estar lá entre os irmãos para pregar o Evangelho, e Paulo poderia contribuir muito para o ensinamento dos irmãos quanto à pregação do Evangelho. Do mesmo modo, os irmãos romanos poderiam ensinar o apóstolo Paulo, afinal de contas, foram os irmãos que fundaram aquela igreja. Paulo não teve uma participação direta com esse trabalho.
Acontece assim, irmãos, por exemplo, quando nós nos encontramos com outros irmãos. Quando nós participamos de programações, e aí encontramos outras igrejas presbiterianas, outros irmãos, e aí nesses encontros, nós compartilhamos dons. Nós falamos sobre aquilo que nós fazemos na nossa igreja local, os irmãos falam sobre aquilo que fazem nas suas igrejas, e aí pastores aprendem com pastores, presbíteros aprendem com presbíteros, diáconos aprendem com diáconos, famílias aprendem com famílias, músicos aprendem com os músicos, e aí nós partilhamos os dons que dizem respeito à pregação do Evangelho. É isso. Nós aprendemos e ensinamos reciprocamente. Nos versículos de 13 a 15, Paulo reitera o seu desejo em estar com os irmãos, e isso não deveria ser ignorado por eles, e anuncia o propósito de acompanhar os romanos, o de pregar o Evangelho. Ele queria que Deus também o usasse ali entre os irmãos, de modo que ele pudesse ver ali também em Roma os frutos do Evangelho, mais ainda. Ele se sentia, diz ele, devedor de gregos e bárbaros, de sábios e ignorantes, quanto à pregação do Evangelho. E desse modo o apóstolo Paulo diz que estava desejoso de ali também pregar o Evangelho juntamente com os irmãos romanos. Entretanto, irmãos, como Paulo não tinha a oportunidade de estar entre eles, a carta foi um recurso que ele tinha à mão para falar do Evangelho aos seus leitores. E é disso que ele trata de modo resumido nos próximos versos 16 e 17, lembrando que ele o fará ao longo de toda a carta endereçada àquela igreja. Aqui nós já podemos notar o apóstolo falando sobre um relacionamento corrigido. O Evangelho, irmãos, trata precisamente disso, da resolução do relacionamento quebrado entre o homem e Deus. E uma das palavras centrais do Evangelho é justiça. Como é que esse relacionamento entre o homem e Deus pode ser reparado, sendo que Deus é santo e justo, e o homem é pecador? Esse é o grande problema. É por isso que todas as propostas que são apresentadas, mas que estão longe do Evangelho, são falhas. Paulo quer mostrar de início como esse relacionamento pode ser corrigido. Então vamos às nossas 3 lições sobre um relacionamento corrigido. Lembrando que esse relacionamento é um relacionamento que diz respeito ao relacionamento entre o homem e Deus. Então, se você está anotando e quer acompanhar, em primeiro lugar, esse relacionamento é corrigido não pelo homem, mas por Deus. Essa é a primeira lição. Esse relacionamento é corrigido não pelo homem, mas por Deus. Vamos reler o verso 16 que nos diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Até aqui. O grande desejo do apóstolo Paulo é pregar o Evangelho, e ele deixa muito claro que não se envergonha dessa honrosa tarefa. E há um motivo grandioso para não se envergonhar: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos homens. Mas por que é que o apóstolo Paulo precisa mencionar isso? Por que é que Paulo precisa dizer aos romanos que não se envergonhava do Evangelho? Vamos pensar um pouquinho no nosso contexto, hoje em dia. É bem provável que você concorde comigo. Muita gente fala muito mal das igrejas. Quando algum evangélico tem a sua identidade descoberta, ele pode ser tido como uma pessoa que sobre ela paira um ar de receio.
Essa pessoa pode ser motivo ou se tornar motivo de brincadeiras ou ser comparado a um ignorante ou algum tipo de espertalhão, a depender da igreja da qual essa pessoa faz parte. Há escândalos que são noticiados sobre igrejas evangélicas, líderes que não são exemplo, pastores que se envolvem com aquilo com o qual não deveriam se envolver. Testemunhos de crentes que pegam muito mal. E essas coisas acabam deixando muitos crentes acanhados. Então há uma certa barreira que dificulta a pregação do Evangelho para muitas pessoas. Algumas pessoas têm vergonha do Evangelho. Paulo também enfrentava um contexto semelhante. Era o primeiro século. Algumas pessoas desconfiavam do apóstolo Paulo. Ora, como assim? Ele falava algumas coisas, praticava outras e agora faz completamente diferente? No passado ele agia de um jeito e agora está agindo de um outro modo em relação ao cristianismo? O primeiro século está dentro de um período de expansão da cultura greco-romana. Toda a rica cultura helênica agora se junta ao universo romano, onde a literatura, a retórica, a política, o direito romano assumem contornos gigantescos. É o berço de muita coisa que vigora até os nossos dias. Eu lembro-me do famoso teólogo africano dos séculos IV e V, Aurélio Agostinho, que narra em suas confissões que, antes de sua conversão, quando ele lia as Escrituras Sagradas, ele achava um livro muito pobre quando o comparava aos escritos de Cícero e de muitos outros escritores latinos. Ele olhava para o texto bíblico e dizia: esse texto é muito tosco, é muito pobre, está muito aquém daquilo que se tem produzido no meio de pessoas ilustres do seu tempo. Diante da grande cultura greco-romana, falar da palavra de Deus seria algo vergonhoso em um círculo de alta literatura, por exemplo. Mas Paulo diz que não se envergonhava, pois ele estava anunciando aquilo que vinha da parte de Deus e era para a salvação de pecadores. Nada poderia ser comparado ao Evangelho. Cícero, Virgílio, Quintiliano, Lucrécio, Marco Aurélio, nenhum deles poderia escrever algo tão poderoso quanto o Evangelho. E qual a razão? É que o Evangelho ele vem de Deus, é a expressão do poder divino. Então o homem jamais poderia produzir algo tão poderoso quanto ao Evangelho. A correção do relacionamento entre o homem e Deus só poderia vir da parte do Senhor, e o Evangelho faz isso. A primeira lição que temos aqui é que esse relacionamento entre o homem e Deus é corrigido, não pelo homem, mas por Deus. Deus é quem pode corrigir esse relacionamento, irmãos. Nada que o homem faça pode alterar coisa alguma no seu relacionamento com Deus. Isso tem de vir da parte do próprio Senhor. E a explicação é bem simples. Trata-se de uma questão de justiça, de satisfazer a justiça divina. E como um homem pecador pode fazer isso? Não, ele não pode, somente o Senhor pode fazer isso. Não é uma questão de literatura, não é uma questão de cultura, de filosofia, de saber humano, de brilhantismo, de um insight de algum sábio. É o poder de Deus para a salvação do pecador, e somente o Senhor poderia proporcionar isso. O Evangelho tem a ver com uma iniciativa que não é nossa, irmãos, é do Senhor, começa com Ele e termina com Ele. Então a primeira lição que temos sobre um relacionamento corrigido é que esse relacionamento entre o homem e Deus é corrigido, não pelo homem, mas por Deus. Se você quer continuar anotando, a segunda lição vem aí. Esse relacionamento é corrigido,
não para todos, mas para alguns. Não para todos, mas para alguns. Vamos ler o restante do verso 16? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é uma boa notícia, é a boa notícia de salvação. A boa nova que nos diz que é possível que o relacionamento entre o homem e Deus, que foi rompido com o pecado de nossos pais, pode ser colocado em um modo de correção. Pela ação divina, os homens podem ter comunhão com Deus novamente. A ação poderosa de Deus por meio do Evangelho pode produzir isso. Que legal, que maravilha, agora então estamos todos salvos, a humanidade então, afinal de contas, foi resgatada. No entanto, irmãos, ao mesmo tempo que essa boa notícia é anunciada, ainda temos a má notícia ressoando nos ouvidos da humanidade. Nem todos terão o seu relacionamento com Deus corrigido, acertado. Paulo é claro em dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todos? Sim, todos, mas não indiscriminadamente. Se me permitem aqui até brincar com as palavras, são somente todos os que creem. São todos aqueles que constituem o universo das pessoas que manifestam a crença em Cristo Jesus. Nem todos terão o relacionamento com Deus corrigido. Existe, como C.S. Lewis escreveu no seu livro O Grande Divórcio, um abismo entre os homens e Deus. Deus restaurará o relacionamento com alguns, mas com outros não. O Evangelho também tem isso, irmãos. O Evangelho cheira vida, o Evangelho cheira morte. O Lewis, nesse livro, diz que há somente dois grupos de pessoas. Aquelas pessoas que dizem a Deus: seja feita a tua vontade. E um outro grupo formado por aquelas pessoas a quem Deus diz: seja feita a sua vontade. Há pessoas que não quererão reparar o seu relacionamento com Deus, permanecerão com seus corações inflexíveis, duros como pedra, vivendo suas vidas para si mesmas, buscando agradar os prazeres da carne, fazendo a vontade do mundo e do diabo. Há um comentário muito interessante de Calvino sobre isso, eu quero citá-lo aqui para os irmãos. O Evangelho é deveras oferecido a todos para a sua salvação, mas seu poder não se manifesta universalmente. O fato de que o Evangelho é aroma de morte para os ímpios não vem tanto de sua própria natureza, mas da própria perversidade humana. Ao determinar um caminho de salvação, ele elimina a confiança em quaisquer outros caminhos. Quando os homens se retraem desta salvação singular, eles encontram no Evangelho uma segura evidência da própria ruína deles. Quando nós anunciamos o Evangelho, nós não sabemos quem são aqueles em quem o Espírito Santo operará. Por isso ele é anunciado para todos. Mas o seu poder só se evidenciará na vida daqueles que responderem com fé. E sabemos que essa fé é o próprio Deus quem nos concede. Por isso tudo começa com o Senhor e termina com o Senhor. Até a nossa resposta ao Evangelho, por fé, é dom dele. O que Paulo quer deixar claro aqui, irmãos, é que o Evangelho diz respeito a um relacionamento
corrigido. O relacionamento entre o homem e Deus. No entanto, esse relacionamento é corrigido não para todos, mas para alguns. Os judeus que creem participam dele primeiramente, mas igualmente os gregos. E há um detalhe aqui importante: o termo grego que aparece aqui no versículo 16, ele designa os não-judeus, ou seja, os gentios. Não apenas os gregos como etnia, como um grupo, como uma nação propriamente, mas todas as demais nações. Deus tem os seus escolhidos, aqueles que crerão nele em todos os lugares e épocas, e os que são objetos do seu amor serão chamados e responderão crendo no Evangelho, mas nem todos. Somente os que creem. Nós aprendemos então, irmãos, que o Evangelho tem a ver com um relacionamento corrigido. O relacionamento entre o homem e Deus. Mas como isso acontece? Esse relacionamento é corrigido, em primeiro lugar, não pelo homem, mas por Deus. Em segundo lugar, esse relacionamento é corrigido não para todos, mas para alguns. Em terceiro e último lugar, nós vemos no texto que esse relacionamento é corrigido não por talento, mas pela graça. Versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo chega agora no verso 17, ao centro da apresentação do seu resumo do que é o Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. A justiça de Deus é vista no Evangelho. Por quê? Porque a boa nova de salvação mostra que a justiça foi satisfeita por aquilo que Cristo fez no lugar do seu povo. E essa revelação se dá de fé em fé, ou seja, no crescimento que o crente tem em sua vida com Deus. Não é apenas uma obra que Cristo fez e pronto, tal obra possui implicações em nossa vida. Nós vivemos de fé em fé, porque como Paulo cita aqui, Abacuque capítulo 2, versículo 4, o texto diz: o justo viverá por fé. Eu quero repetir, irmãos, aquilo que eu disse anteriormente. Paulo está demonstrando aqui que a salvação apresentada no Evangelho começa com fé e termina com fé. Deus toma conta de todo o processo. Evangelho não tem a ver com performance humana, como muitos pensam por aí. Evangelho é a boa notícia sobre aquilo que Deus já fez por nós. O que está em questão no Evangelho, irmãos, é a justiça de Deus. Como é que o homem pode reparar sua relação com Deus, sendo que a justiça que o Senhor requer é uma justiça perfeita? Não dá para apresentar uma justiça como trapo de imundície no lugar da justiça perfeita que Deus requer. Por isso é o próprio Deus quem tem de tomar conta de todo esse processo. É por isso que muitas vezes, irmãos, nós anunciamos um Evangelho que não é a boa notícia revelada por Deus em sua palavra. Muitas vezes nós queremos exigir da pessoa uma performance anterior que faça com que ela seja aceita por Deus. É o que muitos dizem por aí. E nós mesmos erramos, às vezes até dentro de casa, quando nós vamos anunciar o Evangelho para os nossos filhos. Você já parou para pensar um pouquinho sobre como nós erramos nisso? Eu me lembro das palavras do Tullian Tchividjian no prefácio do livro Pais Fracos, Deus Forte.
ele fala sobre a nossa postura de pregar o Evangelho para os nossos filhos, exigindo dos nossos filhos performance, focando naquilo que eles devem fazer para Deus. Aí o Tullian diz o seguinte: eles, os filhos, costumam desistir em seus esforços para obedecer, porque nós os treinamos inconscientemente para focar mais em seus feitos para Jesus do que nos feitos de Jesus por eles. Nós dizemos coisas do tipo para as nossas crianças: está vendo, seu coração está muito sujo por causa do que você fez, você decepcionou o Senhor, você precisa se comportar direitinho para Jesus ficar feliz com você. Isso não é Evangelho. Não está em jogo aqui, irmãos, o nosso compromisso, a lei de Cristo que nós precisamos cumprir. Isso tem a ver com a obra de santificação que o Senhor realiza em nós. Aí tudo bem, nós somos exigidos, nós somos chamados a viver em harmonia com a nossa vocação, tudo bem, devemos viver de modo digno, e devemos ensinar os nossos filhos também a viverem de modo digno. Mas Evangelho, a boa notícia que alegra o nosso coração, tem a ver com uma reparação do nosso relacionamento com Deus. Esse relacionamento é corrigido não por talento, não por performance, não por mérito nosso, mas pela graça do Senhor. A boa notícia é dizer para os nossos filhos que Jesus já fez por eles, Jesus já morreu por eles, Jesus já pagou aquilo que nós não conseguiríamos pagar. Isso é Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. É o que Jesus fez por nós, Ele já fez. A justiça foi satisfeita pela morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. Essa justiça satisfeita vem no Evangelho revelado aos pecadores. Não foi o meu talento ou o seu talento, até porque nessa área de santidade e de relacionamento correto, nós não somos talentosos. Pelo contrário, nós somos um fracasso. Quando vemos os nossos filhos fracassando em obediência, nós deveríamos nos lembrar dos nossos fracassos adultos também. Não é talento, é graça, é favor imerecido. É algo que recebemos não pelo nosso desempenho, mas pela obra salvífica do Senhor. Por isso que Paulo diz: a justiça se revela na boa notícia que nós recebemos. Não é naquilo que você vai fazer, não é naquilo que você fez. A boa notícia é que Jesus já fez. A justiça foi satisfeita por causa daquilo que Jesus já fez. Eu quero fazer as últimas considerações, irmãos. Quando nós nos colocamos para pregar o Evangelho, nós falamos sobre aquilo que Deus já fez, não o que nós fizemos ou aquilo que nós devemos fazer. É por esta razão que nós dizemos que a salvação é monergista, ou seja, Deus é o único autor dela. Isso não quer dizer, evidentemente, que o crente não possui nenhuma responsabilidade ou que ele possa viver de qualquer jeito. Não é isso. Desse processo nós tratamos quando nós lidamos com o tema da santificação. Nós, então, pela graça do Senhor, estamos num processo de santificação. Nós vamos lutando contra o pecado e pela graça do Senhor nós vamos vencendo. Nós vamos nos afastando daquilo que desagrada a Deus. Mas todos nós o fazemos sustentados pela boa mão do Senhor. Nós fomos salvos, nós fomos eleitos, nós fomos regenerados, nós fomos escolhidos, nós fomos transformados, nós nascemos de novo para as boas obras. Nós não realizamos boas obras primeiro para sermos salvos.
Nós nascemos de novo para vivermos uma vida para honrar o Senhor. A salvação é a correção do nosso relacionamento com Deus. Isso parte dele próprio. O relacionamento do homem com Deus é corrigido não pelo homem, mas por Deus. Meus irmãos, prestem atenção numa coisa. Se essa verdade for invertida, deixa de ser evangelho. O relacionamento entre o homem e Deus é corrigido, não pelo homem, mas por Deus. A boa nova de salvação, embora anunciada a todos os homens, todos eles devem ouvir o evangelho, por isso que nós somos chamados a pregarmos para toda criatura. Mas a nossa pregação não encontrará uma resposta positiva por parte de todos. Há um elemento de restrição no evangelho. Ele é para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Deste modo, o relacionamento entre o homem e Deus é corrigido não para todos, mas para alguns. Toda mensagem que inverta isso deixa de ser evangelho. E crer aqui, irmãos, não significa uma simples pronúncia do tipo, eu creio. Crer significa, sim, um conjunto de crenças básicas que resume o ensino total das Escrituras Sagradas. Mas também significa uma vida que testemunha essa crença. E, além disso, uma submissão ao Evangelho. Não adianta dizer que acredita e depois não se submeter à palavra do Senhor. É por isso que pessoas podem vir à frente da igreja e realizarem a sua pública profissão de fé, mas negarem-na posteriormente. Que alegria sabermos que nosso relacionamento com Deus foi corrigido, não por talento, mas pela graça. Não é pelo que fazemos. Um escritor que li há muitos anos atrás disse algo mais ou menos assim: não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. Não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. É a graça dele, não o nosso desempenho. Ler mais a Bíblia, orar mais, valer-se cada vez mais dos meios de preservação que Deus forneceu à igreja é algo fundamental, irmãos, fundamental. Mas ter 100% de presença nas atividades da escola bíblica dominical durante o ano não faz de você responsável pela sua salvação. É pura graça do Senhor. Não é o nosso desempenho. Não são os talentos que nós temos. É a graça dele. Meus irmãos, que esta seja a mensagem do Evangelho anunciada por nós hoje. A boa nova é: Deus pode corrigir o relacionamento quebrado entre homens pecadores e Ele. Lembrando que isso é feito não pelo homem, mas por Ele mesmo. Não para todos, mas para alguns. Não por talento, mas pela graça. Esse é o Evangelho do Senhor, que o apóstolo Paulo compartilhava com os romanos, e que a palavra de Deus nos apresenta ainda mais hoje. Esse é o Evangelho que convida você. Se de repente você ainda não faz parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, a palavra de Deus está o convidando. Deus pode corrigir esse relacionamento quebrado. E esse relacionamento não é corrigido pelo homem, mas
por Deus. Não é para todos, mas apenas para aqueles que creem. Não é por performance nossa, mas por pura graça do nosso Senhor. Que Deus abençoe as nossas vidas e que esse seja o Evangelho vivenciado e pregado por esta igreja. Vamos orar? Senhor Deus, nesta noite nós oramos com o coração agradecido, Pai, porque a justiça do Senhor se revela no Evangelho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. Obrigado pela boa nova de salvação que alegra o coração da sua igreja. Obrigado por essa boa notícia que nós podemos anunciar, ó Deus, para todas as pessoas, na esperança de que aqueles, ó Deus, a quem o Senhor elegeu antes da fundação do mundo, atendam esse chamado e caminhem conosco, ó Deus, de maneira perseverante, até o último dia. Abençoe-nos, ó Deus, para que esse seja o Evangelho pregado por nós, vivido por nós, anunciado para os nossos filhos, compartilhado no nosso local de trabalho, onde quer que o Senhor nos colocar para falar do amor do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o seu nome e oramos para que, ó Deus, mais pessoas ouçam esse Evangelho e pela obra do seu Santo Espírito se dobrem diante do Senhor e venham para, ó Deus, se juntarem ao seu povo e juntos adorarmos o seu santo e grandioso nome. Muito obrigado, ó Deus, pelo Evangelho anunciado a nós nesta noite e nos abençoe nessa série de estudos sobre a palavra do Senhor. É a nossa oração, gratos por esse momento, pedindo que o Senhor, ó Deus, aplique a sua verdade aos nossos corações e vidas. Em nome de Cristo oramos. Amém.